Olá, boa noite, Baltazar, tudo bom? Boa noite, Mirella. Mirelle, como é que estão as coisas, gente? Tá tudo ok o áudio? Tá tudo direitinho? Tá tudo certo, gente, o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom? Tudo bom, Mirelle? Colar bonito. Obrigada. Nem olhei Hoje, pra você, só hoje olhei pro com colar. luz. Hoje tô solar. Ai, tudo bacana. Mirelle, vamos dar um Feliz. tempinho pro pessoal começar a entrar. Que a gente aqui em Claro, Goiás, inclusive, tá uma confusão hoje, Mirelle, tá pegando fogo. tô Porque tivemos sabendo. lockdown, aí teve, parece, uma liminar. Não sei se a gente trabalha amanhã em casa, se trabalha no escritório, não sei pra onde eu vou, o que que eu faço. Esse é o que vem por aí, viu? Ai, ai. Indefinição total. Nossa, a gente Total. tamo complicado, viu, gente? Que Deus nos ajude, porque é cada hora um dando uma direção, um direcionamento, outro dando outro, então tá uma confusão essa questão do Brasil sem direção específica. Acho que só tumultua a nossa vida e só faz os problemas não se resolverem, que a gente tá difícil. A gente tem que ser muito forte nessa hora. Tá me ouvindo bem? Tá Tô tranquilo? te ouvindo super bem, tô te ouvindo Que bom. super bem, super tranquilo. É, Olá, tô vendo o pessoal entrando aqui. Nossa, tem É, gente de Uberlândia, ó. coisa Vitória da boa. Conquista, Bahia, também tem gente. A Soraya Brandão é de Vitória da Conquista, Bahia. Que maravilha. Bem-vindos. Eu fico super feliz de ter retornado aqui para a gente recomeçar. Exatamente, exatamente. Não, então aqui em Goiânia tem um bocado de gente assim, sair para resolver não sei o quê, um lockdown que ainda não vingou direito também, o povo já revogou. Nossa, estamos vendo o que acontece. E como é que É está em isso. São Paulo, Mirelle, a Então, eu situação? agora cheguei em São Paulo depois de 3 meses quase sem conseguir retornar para cá, porque cancelamento de voos e tal. Aí resolvi dar um tempo e voltei agora. Tá uma situação de retomada. Ontem e hoje, que foram os dias que eu estive aqui, né, que eu estou aqui recentemente, é uma situação assim, eu me sinto desolada. Quem conhece São Paulo sabe que ela ferve. São Paulo é uma cidade que tem ebulição, que tem energia. E ela está sem isso. A gente precisa mandar good vibes para São Paulo, porque ela é o nosso coração, sim, do desenvolvimento. Ela precisa retomar com cautela. Eu vejo assim que as medidas não estão muito claras, porém os shoppings estão funcionando com uma carga super reduzida, o que é, eu diria assim, até uma tranquilidade para a questão do comércio, porém me parece que a situação está controlada pelo que a gente está acompanhando aqui, e segunda-feira tendencialmente volta ao normal. Só que a gente não volta ao normal, sei lá, abre-se um pouco mais, né? A gente não sabe mais como se referir a esse momento, mas eu acredito que na semana que vem em diante, com essa extensão do horário de trabalho dos shoppings e com a retomada de academias, eu acredito que retomem, restaurantes, alguns, claro que respeitando agora esse novo momento que a gente vive, mas eu acredito que as coisas têm que se resolver. Porque sabe o que me assusta, André? Eu peguei voo. O espaçamento de 2x2 só vale para frente e para trás, entendeu? E lá fora. É como se só tivesse uma linha reta, entendeu? E assim fica espaçando de dois em dois e aqui não acontece nada. É como se a gente tivesse um bloqueio imaginário aqui, né? E aí você entra num avião e aí tá todo mundo lado a lado, como no transporte público. Então, essa confusão eu acho que desestabiliza muito mais as pessoas. Porque você não Concordo. sabe exatamente o que é, sabe? Porque ontem foi muito engraçado, eu sentei, eu ri, porque tanto cuidado da frente para trás para a gente entrar em 118 passageiros, 120 passageiros colados uns nos outros, sem um álcool gel. Não, e assim, você viveu uma situação, você estava dentro da fazenda, então você estava bem isolado, né? Eu Eu, tava. eu, eu tenho feito muito home office, a massa que tem indo mais no escritório aqui.
Então, o que tem acontecido muito é que eu, quando saio na rua, eu fico tenso, que nem você ficou. A massa já está mais easygoing, né? Mas, Mirelle, eu acho que já deu... passaram já uns 5 minutinhos. Acho que a gente pode começar. Eu acho que já deu para entrar uma série de pessoas. Vamos iniciar. Gente, eu vou começar. Eu sempre gosto de começar essas lives que eu tenho conduzido para a Asbeia Goiás, um pouquinho falando do que é a Asbeia, porque eu estou vendo assim, eu tô vendo que tem gente de Vitória da Conquista hoje, de Uberlândia, de outros lugares. Legal. Algumas pessoas podem não saber o que é a Asbeia. Então, a Asbeia, gente, é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. É uma entidade ligada às empresas de arquitetura e que tem como finalidade principal desenvolver um bom meio de negócios para os escritórios de arquitetura. Dentro disso, a gente tem uma preocupação com um meio de negócio ético, um meio de negociação que promovam as empresas de arquitetura e, para isso, inclusive, a gente tem projetos de formação para os jovens arquitetos, como tornar a mentalidade empresarial, porque isso a gente só faz com isso que todos os escritórios de arquitetura consigam se beneficiar, faz com que o cliente seja beneficiado com a postura mais ética e profissional de todos os envolvidos, né, nesse nosso mercado. A gente ajuda também com isso a melhorar a via de mão dupla que a gente tem com fornecedores, sobretudo. Então, a nossa grande objetivo é formalizar um meio mais profissional para que todos sejam beneficiados. Dentro desse trabalho, a gente tem tido, durante essa pandemia, a coisa que começou da live, né, que agora tem um bocado de live, mas a gente tentou ter essas lives formativas e informativas dentro desse contexto. E a gente tem chamado os nomes super bacanas para discutir um pouco, desde nossa realidade profissional até um pouco do mundo. E dentro disso, a gente convidou a Mirelle Zanotto, que é sócia da MZ Desenvolvimento Empresarial. A Mirelle tem um longo tempo de trabalho junto à linha comercial e à linha de gestão de grandes empresas nacionais, como Natura, Hunter Douglas. E não vou falar tudo, né, Mirelle? Porque eu posso esquecer de alguém ficar chateado. Mas grandes empresas e tem uma linha de trabalho também com profissionais de arquitetura e lojas de moda. Como trabalhou muito tempo no segmento da moda, no segmento da decoração e veio conversar com a gente um pouco sobre essa história do que é que vem por aí. E a gente vai tentar fazer um pouco de futurologia hoje, né, Mirelle? Essa é a pergunta que a resposta vale milhões, né? Assim, é o que todo mundo deseja. Mas eu vou tomar esse tempo e agradeço primeiro, André, a você, a Asbeia Goiás, pela oportunidade, por essa segunda oportunidade após o apagão. Porque eu já comecei essa live uma vez e fiquei sem luz. Deixa eu contar para o pessoal o que aconteceu. A Mirelle estava na fazenda, como alguém que começou com a gente, estava na fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Estávamos fazendo a live e, de repente, teve um blackout e a live ficou sem Mirelle. E aí convidamos novamente, que a gente não podia perder essa aceitação de convites da Mirelle e refizemos essa live para hoje, para que a gente pudesse ouvir melhor a Mirelle. Então, Mirelle, se apresenta e recomeça a live. Vou recomeçar, mas na realidade o que vem por aí é isso. Eu acho que o primeiro pensamento que a gente tem que ter é a flexibilidade de lidar com essas novas situações, porque nós todos estamos internet dependentes e energia dependentes. Essa é a realidade. E isso vai nos levar a uma nova forma de rever essa comunicação. Porque nós vamos depender disso. Não vai depender de um querer ou de um profissionalismo de quem está por trás das câmeras ou das lentes desses celulares. É uma questão de tecnologia, onde nós estamos nos alfabetizando. Eu diria, muitas pessoas tiveram que aprender a lidar com isso durante essa quarentena, que é uma nova realidade já. Né? As pessoas precisam entender que esse meio online veio para ficar. Então, eu não acredito na saída do meio online. Eu também não acredito no fim da vida física. Né? Quando se diz assim, daquele mundo do relacionamento que nós todos somos impactados. Então, eu acredito num híbrido entre online e físico muito maior, com muito mais intensidade. Então, uma das questões que eu aposto e tenho trabalhado muito com meus clientes é
como nos tornamos mais efetivos no meio online, tendo uma significação para o mercado nesse momento, porque não é uma questão de venda, é uma questão de conteúdo, é uma questão de relacionamento. É o que nós vamos entregar, como vamos entregar e principalmente por que vamos. Porque se não tiver um porquê, não faz. Sabe? Por aí. É interessante isso que você está falando, Mirelle. Ontem aconteceu um pouco disso comigo. Ontem eu estava... Foi o primeiro dia do nosso lockdown de novo em Goiânia, né? Viemos para casa trabalhar de home office, a equipe toda trabalhando o tempo todo via Skype. E, de repente, no período da tarde, ficamos 100% sem internet em casa e nos celulares. Então, nós ficamos sem pulso. Eu sei bem como é. Então, você está falando isso, né? O que isso te ingessa, né, a vida? Então isso é uma grande transformação na nossa realidade. No primeiro momento é ótimo, é maravilhoso, tal. Só que quando a vida começa a tomar um ritmo, eu falo pela minha própria experiência. Eu viajei muito. Eu vivi atendendo clientes pessoalmente. Isso, por um lado, facilitou demais a entrada do meu negócio no mundo online, porém, eu me atrasei muito mais do que sempre, pegando avião e tendo que chegar em aeroporto e deslocamento. Por quê? Porque nós estamos suscetíveis a coisas que nós não temos mais controle. A energia, a internet, o tempo alheio, porque marca uma coisa em cima da outra, daí um ficou preso num call, o outro está preso no outro call, e porque está todo mundo de call, então a gente está aqui esperando. Então, essa é uma nova realidade. Então, isso exige de todos nós uma flexibilização sobre o olhar do profissionalismo, do que é ser profissional. Essa é a minha questão. Porque a questão não está em estar pontual ou não pontual, é o que você entrega, como você entrega e a qualidade do que você entrega. Qualidade é uma palavra que eu não costumo usar, mas é a sua entrega em si que vai valer. E nós temos que estar flexíveis para essas questões que podem acontecer com qualquer um de nós a qualquer tempo. Nós todos vamos passar por isso em algum momento. Então, esse é uma das questões que eu acredito. E tem uma outra questão que é interessante, mas me veio 3 movimentos de estilo de vida muito claros para essa palestra hoje. Acredito que todos conheçam, mas eu vou citá-los rapidamente. Primeiro é o Riga, que é o estilo de vida escandinavo. Quem é que já ouviu falar nisso? Tem livro, é muito interessante. Escreve H-Y-G-G-E. A gente fala ruga também, né? Ruga. Riga. Bom, eu estou aqui me colocando totalmente vulnerável, porque não sei pronunciar. Essa é uma não falo difícil. dinamarquês também, não. Então, tudo bem. Então, se tiver algum sueco, alguém pode até compartilhar, porque sempre aprender é bom, né? Mas assim, eu tentei no dicionário e não deu. Mas o que esse movimento traz? Eu vivi esse movimento, eu tive essa experiência em 1990, quando morei, tive uma experiência fora na Suécia. Se eu dar uma live só essa história, mas hoje vem muito claro, não tem uma tradução para o português, para o inglês se traduz como feeling, que seria sentimento, mas para nós é uma mistura de aconchego com conforto. É um estilo de vida onde você dá valor cada vez mais ao conforto do lar. E aí entram as questões, por exemplo, do chá, da lenha, da lã, das texturas naturais, jamais uma iluminação direta como essa que nós estamos, né? Uma priorização das velas, da iluminação indireta, daquele estado de iluminação que te proporciona calor, cuidado. Introspecção. Né? Introspecção, porque o inverno é muito severo. Então, o confinamento ele já é real em algumas culturas. Vamos pegar o Canadá, a Rússia, toda aquela parte gelada, ela já vive um confinamento numa época de inverno. E esses conceitos para dentro de casa, eles estão, no meu entendimento, eles vão com muita força. Não que já não tenham vindo, porque isso não é novo. Teve 2 anos atrás, já foi muito falado, mas agora ele vem como um senso de hábito, de realmente nós usarmos isso. E aí vem o Ikigai. O Ikigai, para mim, é outro estilo de viver japonês, que para mim se conecta muito comigo, que ele fala com a razão de ser, que é o propósito. O Ikigai é cada um encontrar o seu propósito. Mas, basicamente, é você fazer da sua vida tudo, não parar, mas fazer moderadamente,
e constantemente. Tudo que é saudável para você. Então, aí, uma alimentação saudável, exercícios físicos moderados, o curtir os amigos de forma moderada, não evitar os excessos, cuidar desta moderação. E um dos princípios do Ikigai é a organização e a limpeza para uma vida saudável e feliz. Porque se você tem um ambiente saudável, organizado e limpo, teoricamente você estimula um pensamento saudável. Então, esses conceitos, eu vejo que tem muito a ver com o assunto morar, com as BEA, com arquitetura, com construção e com construção emocional de lares. Que esse é o chamado. E o outro movimento que eu trago é o Nixen. Então, são 3 movimentos que dizem a mesma coisa, mas com conceitos distintos, que se complementam. Porque o primeiro é o conforto das texturas, da sensorialidade e de trazer esse estado mais do conforto do lar para o calor. O Ikigai para a organização do processo de forma moderada e constante. E o Nixen, que é aquele assim, ó, não pensa, não faz nada. Por que o Nixon diz isso? E como é que eles dizem que é sem ter que nada? Você não tem que nada, sabe? Essa expressão, ela vem muito do Nixon, que é holandês. Como é que funciona o Nixon? É assim, até porque sabe-se que é uma das populações mais produtivas e com alto nível de produtividade e estresse. Então, ela precisa desenvolver na cultura, isso é um estilo de vida, esse método de parar e não fazer nada. Significa, vou tomar meu chá, não vou pensar em nada, vou me focar no momento do chá. Como Ai, que é aquele difícil. Então, ele diz o seguinte, que você precisa criar esses momentos do Nixon na sua vida. Quando você olha pela janela da sua casa e está chovendo. Então, a tendência é, meu Deus, de novo chuva, vai alagar, vai não sei o quê. A gente fica assim. Eles, no Nixon, dizem, olha pela janela, contempla o momento. Aquela coisa do interior, né? Vou olhar o movimento. Perfeito. E aí, então, esses três movimentos de estilo de vida que já são ancestrais, eu diria, porque isso não é isso é uma cultura, eles vivem isso como cultura. É realmente essa mudança de mente, de atitude que nós precisamos para esse momento do morar. E é isso que eu acredito que vai entrar como uma realidade, não só como uma teoria ou um pensamento teórico que a gente fala para bonito, sabe? Não, é algo que a gente vai viver. Nós vamos precisar parar e tomar um chá sem ter que nada, mas também não posso tomar um excesso de chá, porque senão eu vou ter um problema, não estou me exercitando tanto, também não posso ficar lendo demais, porque senão eu vou virar uma esponja, e uma esponja satura. Então, esse equilíbrio é uma busca que nós vamos ter que levar para todo mundo, sabe? Educar crianças, orientar equipes, para que todos busquem esses pequenos momentos de criar o seu pequeno oásis nesse mundo, sabe? E dentro das casas, eu acredito muito nesses movimentos muito fortes. E isso influencia o morar em toda a sua magnitude. E eu acho que isso, Mirelle, já chegou com a força tão grande. A gente percebe que mesmo clientes novos nesse tempo de pandemia, né, que a gente tem discutido, a gente tem um cliente que a gente acompanha do ano passado para cá, que ele começou fazendo a parte empresarial dele e agora ele está fazendo o projeto do apartamento dele. Foi muito gozado. Eu estava até tendo uma reunião com ela hoje e ela falando assim, André, esse tempo eu tenho parado tanto para pensar o que é o propósito da minha vida, o que eu preciso de verdade. Então, ela fala assim, durante o processo de pensar, a casa está transformando. E ela é uma pessoa muito interessante, muito reflexiva, ela tem umas posturas muito interessantes, inteligentes, umas sacadas. Ela fala assim, eu estou pensando o que eu preciso de verdade. E é interessante quando as pessoas começam a pensar como a minha casa é importante, como eu preciso de lugar para receber meus amigos, eu preciso estar com meus amigos. É isso tudo que você falou. André, isso vai mudar arquitetos, decoradores, sei lá, todo mundo, psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, consultores, todos nós vamos passar por uma grande transformação no quesito briefing do cliente. Eu sou uma defensora de um conceito que, desde que a consultoria existe, quem já me escutou sabe, né, André? Quem já sabe de mim, sabe que não adianta, eu não sei mais fazer de outra forma, até porque nunca o fiz. Fiz por um curto espaço de tempo da minha vida.
Mas eu sempre que olho para o relacionamento comercial, e a consultoria já tem 13 anos, fora isso, eu tenho 13 anos de empreendedorismo na área de planejados, né, de imóveis planejados, então a minha vivência é muito longa no quesito morar e entrar na casa das pessoas, seja através da consultoria ou dos produtos ou da história, é entender que o que move o consumo é o momento, olha o Nixon aí, é o momento da pessoa e não o produto que ela vai consumir. Não esqueçam jamais disso. Isso é meu lema na consultoria. O que determina o consumo é o momento e não o produto a ser consumido. E o dia que as pessoas entenderem, mas não entenderem, tá, bacana, aí começa a conversar com o cliente, começa tudo errado, sabe? Desculpa, tudo errado não é uma palavra, porque o que é errado, né? É. Vamos lá. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Então, assim, eu vou até vou refazer minha sentença aqui, porque esse é o momento. Né? Começam de trás para frente. De trás para frente. Por quê? Essa é uma pontuação real. A lógica do consumo, e consumo de qualquer coisa, tá? Não estou falando consumo só de venda específica, consumo de ideias, consumo de qualquer coisa, se dá pela lógica emocional e depois pela lógica racional. Jamais pelo inverso. Porque nós pensamos, sentimos e agimos. Sempre assim. Então, a ordem que você coloca a sua expressão e comunicação determina o resultado que você vai ter. E isso é uma transformação para todos nós. Eu já faço isso porque eu ensino isso, mas como é difícil mudar o mindset das pessoas. E as pessoas falam hoje em mindset, mindfulness, e eu falo em mastermind já. Sabe? Mindset, mindfulness está dentro do mastermind. O que é um mindset? É uma forma de pensar, uma forma de se comportar. Mental, comportamento que você repete. O que é o mindfulness que todo mundo fala agora? É essa expressão que vai além do corpo físico, de alguma coisa que é maior que nós. E o que é o mastermind? É a união de várias mentes, que cria uma mente coletiva única em prol de um objetivo comum. É nisso que eu acredito e é isso que eu construo com os meus clientes. E aí, dentro desse conceito, eu oriento negócios. Não existe, não consigo pensar outra forma, a não ser reforçar isso hoje. Eu acho que hoje é um momento em mais claramente ainda isso se coloca, né, Mirelle? Porque é até a história do que é o que é certo ou errado hoje em dia, né? Mas, na realidade, é dentro da sua ótica de compreensão e de colocação no mercado, né? E não só no mercado da vida, porque isso você pode extrapolar e tornar muito maior. Sim, não, eu costumo falar, até né, André, eu tenho um nome que eu uso muito na consultoria, que é o negócio terapia. Porque é você encarar o seu negócio como algo muito prazeroso e satisfatório. E isso é uma tendência, ou a gente prevê que isso vai entrar muito mais na nossa vida do que já esteve. Por quê? Porque nós, nesse momento de quarentena, lockdown em Goiânia, lockdown de novo em Porto Alegre, já com uma semana de andamento, lockdown de novo em Curitiba. As pessoas estão tendo problemas mentais. Eu tenho tido muita dificuldade de trabalhar com equipes, porque eu tenho feito um trabalho intenso de manter as pessoas bem, de dentro para fora. Eu vou voltar, você tocou num ponto agora, que chegou, que foi quando a nossa primeira live parou, minha cabeça parou pensando nesse momento, que você fez uma semelhança que eu achei muito interessante, que quando chegou essa pandemia, nós todos estávamos caminhando, né? E com a perspectiva de um futuro melhor, né? Isso. E de repente se apareceu um abismo na nossa frente. E foi o que você falou, você usou a seguinte figura de linguagem. Uns pararam para pensar, isso. Outros caíram do abismo e outros voaram. Exatamente. Eu prefiro convidar os meus a voar. Sempre assim. Eu sempre digo, Ícaro, não se aproxima demais do sol porque cai também. É a minha história. Eu achei isso muito interessante, essa figura de linguagem, essa metáfora que você fez. E fiquei muito pensando, né? Eu e a Márcia temos nos perguntado demais o que a gente precisa para voar, né? Quais são as asas que a gente quer ter? Né? Isso é importante. Então, a gente tem feito esse exercício muito. E agora que você tocou com essa história de
como trabalhar as equipes e deixar as pessoas bem. Quando a luz acabou, você estava falando disso. Exato. E aí, assim, junto com a questão de asas, eu quero te voltar, que se voltasse para essa história, assim, como ajudar essas equipes a ter asas, né? Exato. Então, primeiro grande desafio que eu vejo são os líderes dos negócios terem a consciência de que isso é preciso. Porque falar é um discurso que todo mundo pode fazer. Agora, aplicar, eu vi pouquíssimas empresas, e falo por mim, né? Sou uma consultora de negócios, meus clientes todos permaneceram comigo. E nós continuamos focadas e dedicadas em reuniões semanais com as equipes. Falando o quê? Falando da vida, falando das ameaças, falando dos medos, chorando, rindo junto, ouvindo música, assistindo filme, fazendo vários jogos. Eu tenho as cartas da Negócio Terapia, os cartões da Negócio Terapia, que eu uso para os insights. Então, nós usamos aquilo como uma forma de exercitar o pensamento criativo para encontrar soluções. E isso fez com que as pessoas, as equipes, se mantivessem ativas, operantes, com foco em algo que era positivo diante de um cenário adverso. E nada do que eu estou falando aqui exclui a dor do mundo, o cenário do mundo. Mas existe uma realidade do dia a dia, que é eu ficar próximo das pessoas. Porque o discurso é lindo em alguns lugares, mas fazer isso acontecer. Vamos lá, barreiras, tecnologia na casa das pessoas. Nem todo mundo tinha internet. Nem todo mundo tinha computador para fazer home office. Nem todo mundo tem estrutura para fazer home office. Começa por aí, as empresas querem home office. Que tipo de estrutura você está promovendo a essas pessoas? Que tipo de orientação, de planejamento durante o seu dia de home office? Porque nós não tiramos férias. Nós fomos para home office. Só que a diferença de um home office tradicional, se é que dá para dizer isso, diante do que nós víamos, né? É que agora a gente tem que rever tudo que diz, mas vou seguir no meu conceito aqui. Como nesse momento de home office que estamos agora, de novo, vocês aí, um exemplo claro a estrutura do planejamento do home office. Tem que orientar as pessoas. Não pense que dizer, faça um home office. Aí é o seguinte, se a mulher tem a casa para arrumar, tem filhos para cuidar, tem crianças que não estão na escola, tem o almoço para fazer, tem o café da manhã, tem a janta, que está todo mundo em casa. Então, primeiro é planejar o dia. Gente, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter tarefa, senão quem é que trabalha? Se enlouquecem dentro de casa. Então, falar sobre economia... falei sobre tudo, né? Falei sobre gestão de estoque de alimentos em casa. Gestão de estoque. O alimento é uma gestão de estoque. Sobre a questão de usar recursos adequadamente. Quais os tipos de investimentos que você faz na alimentação para não onerar a sua conta bancária e no final do mês, tendo em vista que a tendência é todo mundo comer mais e junto. Então, quando a gente começa a pensar em todos eles, mas isso eu estou só dando assim uma pincelada dos assuntos que eu trabalhei de quarentena com todos os meus clientes nessa quarentena. Então, como motivar equipes? É muito fácil quando você quer uma pílula para motivar a equipe. Não existe. Existe trabalho dedicado e orientado. E esse negócio, bota em casa e cada um faz o seu horário, é baderna. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que não dá para ser rígido demais, mas não dá para ser flexível demais. Aí vamos usar o Ikigai. O Ikigai é concentração, é ordem, é limpeza e organização. E aí entram os limites. Onde começa o meu espaço, onde termina. Onde começa o do outro, onde termina. Porque nós temos crianças e às vezes 2 ou 3 adultos trabalhando em casa. Eu brincava que era home help, porque você tinha home office, home lounge, home maid, home cook, home schooling, home everything. É home help. No início foi um home help. Não, e até hoje é. Porque eu vou dar um exemplo. Hoje eu cheguei em São Paulo, tive um problema no apartamento. Aí, então, enquanto eu fazia aqui, então entrava um, saía outro. Vou fazer o quê? Eu não tenho outro horário para receber. Não é? Tem uma série de restrições. Então, meu cliente, vamos lá. Como outro dia um gato passando, né? Aí derruba tudo. E aí a gente tem que conviver. E isso é o bacana do aprendizado, da gente entrar na vida das pessoas com um pouco mais de leveza.
esse é um ponto que fica, pelo menos para mim, do aprendizado dessa quarentena. Não ser tão rígido, não ser tão controlador. Isso para mim foi um grande exercício. Um Isso é grande verdade. exercício, né? Assim, para manter esse equilíbrio e continuar dando conta do que estava se apresentando e vindo. Eu vejo que tem vários. Eu estou sem óculos, pessoal, então só se eu fizer assim. A Silvinha deu um oi, Marisa deu um oi antes, a Alessandra falou em mindfulness também antes aí, eu vi que falou, desculpa se eu não consegui ler todos aqui. Não, tem um bocado de cliente seu aqui, o Gruto já passou por aqui Oh, que também. maravilha, que bom, que bom. Bela Arte já passou também por aqui. Que bom, que bom. Fico feliz. Tem um outro movimento, André, que tem feito assim, que tem contribuído muito para a motivação de equipes, que é o estímulo do feito à mão. Juntos em casa, em épocas de quarentena, habilidades manuais sempre são muito saudáveis, porque elas mantêm estimulado o cérebro, te mantêm estimulado e ativo, focado numa outra ação que não é o medo, a dor, a ansiedade. Então, tem muitos resgates, por exemplo. Resgate do... Tem gente aprendendo a usar furadeira, porque agora, né, estou em casa. Então, vamos lá, nunca furei uma parede, vamos pendurar o quadro. Então, a família se une nesses momentos, seja no corte e costura, no crochê, no tricô, no desenho, Na cozinha. na cozinha, na música. Então, eu vejo um movimento que tem de uma volta, e isso é uma projeção de que já era falado antes, mas eu acredito que foi antecipado muito, que é as novas habilidades aprendidas permanecerão conosco nesse decorrer da retomada. E aí, como isso vai ser? Bom, essa resposta a gente não sabe, mas que nós todos nos tornamos melhores em alguma coisa, isso aconteceu. Ô, Mirelle, e agora que a gente está falando aí dessa situação, né? Da que você teve que ajudar a pessoa com gestão de alimentos, gestão de estoque, gestão de organização, gestão de device, gestão de tantas coisas. O que você acha? Você falou também das grandes tendências que você enxerga de grupos e tribos e guetos que vão influenciar a nossa vida. Como é que você acha que essas coisas agora se cruzam? Essas coisas que a gente precisou aprender a se organizar, essas terapias que a gente precisou aprender ao estar trancado dentro de casa, essa terapia ocupacional, né? Vamos lembrar que existe uma ciência para isso. Exato. Essa terapia ocupacional que a gente teve que na marra aprender a desenvolver. E o que a gente vai levar disso para a nossa vida e o que isso vai refletir na nossa casa e no nosso modus operandi e no nosso estilo de vida como um todo. Primeiro, assim, a casa vai se tornar um hub. O que é um hub? Ela vai ser centro de partida para muitas coisas. Então, a casa vai ser... Por exemplo, Brasília é um hub de espaço aéreo. Chegam muitos voos de vários lugares e saem para muitos lugares. Então, eu vejo que a casa vai ter essa função de unir todas essas nossas novas demandas. Vamos lá. Trabalhamos em 3 em casa. A tendência é que permaneçamos assim por muito tempo. Então, como será essa divisão do espaço do office em casa? Mas ele não pode ser só office, porque tem um outro momento que ele é sala, depois tem um outro momento que é cozinha, e aí vem design muito criativo para essa multifuncionalidade de espaços. Quem tem espaço físico vai ampliar e vai construir sessões. Eu acredito que a gente vai ter muita setorização para esses momentos de mente, corpo, cozinha, trabalho. Então, a casa vai ter muito mais peso do que antes, sobre o aspecto de viver mais nela mesmo. E você não acha que, ao mesmo tempo, no sentido contrário, quem tem casa muito grande vai tender a segmentar, e você acha que, no sentido contrário, as coisas vão se entrelaçar? Sabe que o que eu acredito é antagônico, é até incoerente, mas é a real. A gente vai ter eu vejo uma migração do centro urbano para o interior, e quem faz essa migração vai em busca de espaço, um espaço mais otimizado, mas de espaço. E aí o espaço não precisa ser cheio, né? Assim, a gente tem essa ideia de que tem que... espaço para a mente, espaço para as coisas. Horizonte. Horizonte, isso, obrigada, horizonte. É isso que a gente busca, como também existe um repensar do tamanho da vida da gente. E aí cada um vai buscar um novo tamanho de vida. E aí pode ser o tamanho, pode ser alargado ou comprimido, reduzido. E eu vejo nos grandes centros
uma migração de quem puder para áreas com mais qualidade de vida. Menos estresse, menos tempo de trânsito, porque isso já é uma realidade que a quarentena nos ensinou. O custo operacional ele se tornou menor para as empresas. E quem tinha escritório e tinha condições de trabalhar home office fez uma opção. Então, isso a gente vai querer um espaço mais compacto e funcional, mas com aquele ar de caverna. Qualidade, né? Mas quando eu digo caverna, aquele lugar que quando a gente entra, só a gente entra, sabe? Refúgio. Isso, refúgio, que eu tenho essa sensação de que tudo que eu tenho aqui faz um extremo sentido no meu momento. Então, a compra e o consumo, ela vai ter muito mais valor agora. A opção vai ser para realmente você ter uma relação afetiva real com aquilo que você consome. Isso vai mudar também a questão de valores e de como a gente vê a vida do lar e o consumo das coisas. Consumir menos, consumir mais, não sei. Não sei. Mas consumir, isso eu sei. Mas eu acho que, assim, pelo menos uma coisa que eu tenho percebido, Mirelle, tanto assim, do meu comportamento, né, como do comportamento de alguns clientes que a gente tem desenvolvido durante esse tempo, eu acho que as pessoas começaram a ter um incentivo a um consumo de mais qualidade. Não estou dizendo que a mais qualidade seja só produto com maior qualidade. É você ter o produto que você falou. Eu preciso disso? Preciso. Como é que eu desejo que isso seja? Eu só vou comprar isso uma vez. Eu não vou comprar isso 3 vezes. Não vou comprar descartável. Né? Isso vai me atender? Isso é o que eu quero. Deixa eu pensar melhor. Eu acho que tem um consumo com mais qualidade, com mais... Ele vem com consciência maior. Consciência é a palavra, eu diria assim que a gente vai tomar a decisão, nós vamos tomar a decisão em cima do nosso momento. Como eu falava antes, qual é o meu momento? Meu momento é aprender a cozinhar e invisto na cozinha. Meu momento é me libertar de coisas, não consumo nada. Meu momento isso é o que vai determinar a nossa ação de consumo. Quando eu falei que o consumo é real e ele continua, isso sempre foi. Nós tivemos muitas pandemias no mundo e depois disso isso sempre continuou. Então não vai ser diferente agora. Agora, como isso vai ser, é essa discussão que a gente está tendo aqui. Eu acredito nessas verdades, dessas retomadas. Existem já estudos e tendências sendo lançadas aí que vislumbram com dados e tudo mais. Mas eu nunca vou deixar de acreditar que numa pandemia a casa sempre se torna um cocooning, a volta para um casulo. É um lugar seguro, né? Claro, porque é lá que você se sente, que você se permite ser você com toda a sua verdade. E esse é o momento também, a verdade. Então, assim, arrogância, quando eu falo essas palavras, isso tudo tem que ser muito cuidado, mas assim, nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos reconhecer quando erramos, nós temos que entender que a arrogância, seja arrogância empresarial, arrogância no comportamento do serviço, a arrogância em si, ela ficou no passado. E nós tivemos muitos líderes arrogantes, nós temos muitas pessoas que acreditam que por si só bastam. Ok, nós somos importantes e temos que nos olhar em primeiro lugar, e eu acredito piamente nisso. Eu não salvo ninguém se eu não estiver bem. Então, o primeiro que eu preciso salvar sou eu. Isso é meu lema de vida, isso é uma questão. Como é que eu vou contribuir com alguém se eu não estou bem? Então, partindo dessa verdade, quando eu me dou para algo, tem que ser muito verdadeiro. Nossa, e aí você falou de uma coisa, Mirelle, que me veio uma outra sensação, né? A gente começou a falar daquelas tribos que lá em 2018, 19, elas começaram a pipocar e assumir como tendência. Me lembrou de uma outra, você falando isso tudo, que me lembrou da outra história do Wabi-Sabi, né? Que foi outro nome que a gente ouviu demais. E aí vem a aceitação da perfeição, né? Que vem com... Cara, que bom! A gente tá ressuscitando todo mundo que tinha ficado parado lá em 2018. Não é? Mas concorda que lá já tinha um pensamento disso entrando muito forte e nós viemos fazendo como humanidade um movimento muito forte nisso. Né? Tanto é que a sustentabilidade tomou um poder cada vez maior.
teve aí a questão, agora, muito falada do reaproveitar os materiais, da economia circular. Então, tem muitas coisas que já estavam. A diferença é que agora É o que a Juliana falou aqui, teve a Juliana falou aqui exatamente, que é a preocupação com o próprio processo de fabricação e material daquele item consumido, né? Seja ele o que for. E eu acho que assim, a gente vinha numa toada, Mirelle, um pouco desenfreada. Acho que a gente estava vindo com o mundo num carrinho de rolimã descendo a ladeira, né? Onde tudo era muito acelerado, as coisas eram muito volúveis, né? E passavam. E que significado acabavam tendo, né? Então, e a gente muitas vezes fazia coisas por enxergar que a sociedade nos pedia. E hoje em dia a gente pensou, acho que a gente parou para pensar, será que eu preciso? Então, tem um livro disso, né? Será que eu precisar não precisa, do André D'Angelo, como tem o meu do Negócio Terapia, que essas respostas estão aqui. Tem muita coisa bacana nesse livro e aqui também. Porque aqui, eu digo assim, tanto será que eu preciso? Não, não precisa. Eu fui com uma mala de roupa para o Rio Grande do Sul e eu fiquei com as mesmas, quase 3 meses. Eu te afirmo, não preciso. Esse é um aprendizado que eu tive que ter. E aí eu olhava e me lembrava, mas para que aquele monte de coisa? Para quê? Por quê? E aí a gente começa a repensar tudo. Porque o outro diz que você tem que ter uma amarela, uma azul, uma branca. Porque diz que agora tem que usar assim, que agora tem que comer assim. Agora você tem que respirar assim. Agora você tem que treinar assim. E treinar assim. Caraca! E onde estamos nós no meio de tudo isso? Eu não posso fazer o que eu quero? Só isso? Eu só quero ser eu. Assim, eu vou parar para fazer uma pergunta que eu achei bem interessante que passou aqui, Mirelle, que é do Denner Júnior, da Armazém da Decoração, que pergunta, será que a gente vai ter oportunidade para o melhor consumo em termos de conteúdo? Eu acredito, porque quem não tiver conteúdo relevante, seja para contar uma história, seja para sustentar uma argumentação, vai ficar distante de uma realidade, porque com a quantidade de informação disponível hoje, cursos, nós vamos ser mais seletivos na busca da informação. E essa seleção sempre tem espaço para quem tem valor. Eu acho que isso vai ser depurado. Claro. Você não acha que eu acho que as pessoas vão buscar o conteúdo, porque na realidade a embalagem já não faz mais sentido. Exato. E essa é a questão. Por exemplo, porque o conteúdo é produto. Eu não consigo, jamais eu vou entender conteúdo como produto, porque para mim produto é uma das coisas que influencia o que a gente faz. Então, ter conteúdo é o mínimo que nós, como serviços ou produtores, temos que ter para superar uma expectativa de alguém. E se eu ofereço, eu tenho que ter isso com condição para existir. Tem que funcionar. Você está fora já. O consumidor não te permite mais nada, ok? Se está aqui, se nós estamos aqui, é porque alguma coisa tem. Agora, conteúdo não é o produto. Conteúdo é tudo que orbita ao redor daquele produto que precisa ter sentido no momento de quem vai consumir. Aí, se vai estar embalado com laço de fita dourado, ou se vai ser uma sacola de pão, vai estar de acordo com o contexto que aquilo vai estar colocado. E para quem ele vai ser entregue. Isso é conteúdo. É colocar exatamente como deve ser para aquela pessoa e não fazer igual para todo mundo. As pessoas, nós criamos, quando a gente fala hoje é muito importante falar sobre isso. Você não tem o tempo, né, André? Porque sabe o que eu falo. Estou observando, estou aqui ligado. Tá ligado? Então, vou lá. Então, o que acontece? O conteúdo, ele só vai ser valorizado no Brasil, e aí vou colocar, quando o entendimento sobre o original e a cópia for estimulado em outros níveis, mas não só pelo consumidor, por quem educa o consumidor. E aí entra a classe de vocês todos, minha, dos lojistas, todo mundo. Se nós não valorizamos, quem vai valorizar? E aí entra naquela questão do caro e barato. Para mim, barato é o esposo da baratinha. Eu sempre falo, é uma brincadeira que eu faço, porque não tem barato e caro. Existe valor para algo que eu quero resolver. E valor eu tenho de várias possibilidades.
Então, essa ideia que nós temos de que temos que pagar X e exigir Y é equivocadíssima, porque isso gera erro, isso gera imperfeição demais, além da conta, aquela imperfeição que não é o Absabe, que é aquela imperfeição que ela é Que é trágica, falha. Ela é sabe? falha, Que não ela é é? trágica. É. Ela não é nem falha, é trágica. Verdade. Porque são recursos que são alocados, são confianças e expectativas que são depositadas na cadeia. Então, eu acredito que conteúdo só vai ser percebido quando todos envolvidos na cadeia se derem o valor. Nossa, você está falando umas coisas tão emblemáticas, né? Não, porque assim, a gente lá no escritório, não sei também se é porque a gente é desenvolvedor de produto também. E aí eu vou falar, já vou puxar um gancho para uma outra questão. Vai Eu lá. acho que a gente sempre fala assim, por que comprar uma cópia? Eu tenho tanto similar, tanto coisa que tem uma Original, autoria específica, que pode ter um preço que você quer pagar, que tenha simbologia, que tenha significado. Por que eu tenho que ter uma coisa que eu não posso ter e aí eu uso o artifício da cópia, né? A quem que eu estou enganando? A quem que eu estou enganando? Começa por aí, né? A quem que eu estou enganando na hora que eu adquiro uma cópia? Que mercados eu estou furando? Quantos profissionais eu estou é o seu prejudicando? valor. Você está furando É, você mesmo. Os seus próprios... Bom, você está mostrando os seus próprios princípios e valores. Ok, tá tudo bem. Só que quem faz parte disso tem que entender. Então, assim, eu quero porque eu quero dizer que tenho, ou eu quero para sentir o prazer de conviver com aquilo, porque sempre que eu me conectar com aquilo, tem algo que me faz melhor do que antes. é. E isso, para mim, é muito importante, porque minha casa, né? Eu sempre que viajo busco uma coisinha, sabe aquela coisinha assim? E não é preço, é valor. Aí eu vou fazendo, isso aqui, daquele dia no aeroporto, não sei o quê, ou aquele dia que eu estava com aquela pessoa e fiz aquela coisa, sabe? Essas questões. A cadeira, o móvel, a casa, ela precisa ter significado. Ela não pode ser plástica, sabe? É. Sim, tudo igual. Tudo igual. Cara, e por que tem que usar azul? Por que tem que usar verde? Por que eu não posso usar o roxo? Ok? Por isso que a gente contrata profissionais para ajudar a ajustar a nossa imperfeição, de quem não sabe isso. Eu diria isso, porque isso é uma transformação na própria construção, na própria arquitetura. É entender que o cliente hoje está muito mais incisivo no seu desejo, e o profissional ele tem que ter o poder e tem que ter a confiança recíproca, né, para transformar isso numa obra de arte. E o cliente, se vai atrás de um profissional, o profissional tem que se valorizar, porque eu não posso pensar que eu vou aceitar tudo que o meu cliente diz, mas também não posso dizer que eu vou negar tudo que ele quer. Sabe? E eu encontro isso no mercado muito forte. Mas Eu isso tudo vejo também é essa... processo, né, Mirelle? Claro, isso é gestão, isso é organização, isso é gestão, isso é treinamento, isso é capacitação, isso é valorização. Valorização. E não, eu vejo assim, o cliente vai sempre julgar e vai sempre dizer, e quando eu falo cliente, somos nós, tá? Aqui, quando eu uso cliente, não saiam de vocês, por favor, tá? Vamos nos colocar, nós Autoanálise. sempre, é uma autoanálise, porque nós todos vamos querer o melhor pelo menor. Eu diria assim, é uma tendência, não posso generalizar tanto assim, mas é uma tendência, porque você sabe quanto tem valor aquilo que você dispõe. Então, a tentativa é válida porque existe quem faz. Se ninguém fizer, não tem tentativa, porque é simples assim. Como é que nós lidamos com os negócios, com as relações comerciais? Essa lá é uma reflexão profunda já, tá? Já estou meio aqui pensando nisso tudo. Porque é muito importante, quando nós trabalhamos com produtos do mercado do luxo, ou mercado premium, principalmente, André, quem contrata um profissional, ele busca algo mais. E o profissional precisa entender o que é que ele precisa resolver, não sobre o aspecto da construção física, mas da construção emocional, da lógica emocional. Porque é lá que vai estar a vontade do investimento.
É. desse cliente. E aí, essa troca ela precisa ser transparente e verdadeira. Mas como é que faz? Conversando, falando a verdade. As pessoas têm um medo de dizer a verdade que eu fico assustada às vezes. Cara, por que eu vou dizer que não funciona se funciona se não funciona? Por que eu vou dizer que não escurece se escurece? Eu sou obrigada a mentir ou a omitir porque o outro se nega a entender? Jamais! Não façam isso. Busquem a melhor forma de entregar sempre a transparência. E todos os envolvidos nos processos, seja no escritório comercial, como vocês. Imagina que vocês têm uma família inteira para trabalhar. Não pensem que é só um que tem que ser ouvido. Bom, vocês sabem a dificuldade que isso é. Só que se você não levar isso para o âmbito emocional, fica muito difícil a construção física andar fluida. E fluido não é sem desafio, tá? É com menos desafios, ou com mais facilidade para transpor. Porque todos estão juntos. E você acha que, como resultado final disso tudo, Mirelle, o que vem por aí é uma era de mais profissionalismo, mais organização, mais... eu não vou dizer resultado, porque eu acho que resultado é uma palavra que ficou muito negativamente colocada pelo mercado empresarial no passado, mas de mais comprometimento e mais envolvimento. Você acha que esse é o que vem por aí? O que vem por aí, no meu entendimento, é o que você falou. Mas basicamente é consciência de que trabalho disciplinado e dedicado traz retorno. E que não tem milagre, tem que trabalhar e tem que investir. Mirelle, eu vou agradecer demais. Essa pausa cênica sua, com essa batidinha de palma, acho que só faltou agora sair escrito aqui na tela. Pois porque essa é uma realidade, André. As empresas, as pessoas, os escritórios, todos nós estamos precisando investir, seja em tecnologia, em pessoas, em comunicação, em organização, em gestão, em processo. E tem que dedicar tempo, e tem que ser disciplinado. Então, a realidade é uma dependência da energia elétrica, uma dependência desse mundo online que vai se fundir com o mundo físico, uma realidade que vai reduzir custos, sim, então temos que estimular as reuniões online, façam isso pelo bem de vocês, não deixem de fazer, porque é uma forma de adquirir conteúdo, é uma forma de conseguir mais rápido chegar onde vocês desejam. Porque as empresas agora, e até outros escritórios, têm conteúdos para trocar online. Existem muitas coisas online, free. Eu mesmo tenho no YouTube muitos vídeos para desenvolvimento de equipes, muito conteúdo que eu estou colocando porque eu acredito no desenvolvimento das pessoas e que as pessoas precisam olhar. Pasma, as pessoas não leem, não olham, não assistem, André. Aí eu pergunto, o problema é o Brasil? O problema é o mundo? Ou são as pessoas preguiçosas? Exatamente. Eu termino por aqui. Preguiça não vai ter vez. Ai, ótimo. Adorei, Mirelle. Mirelle, adorei. Ó, nosso tempo está se esgotando. Para a gente não encerrar com as luzes se apagando de novo. Eu vou te agradecer demais, Mirelle, por essa fala conosco, essa conversa. Achei que foi de extremo valor, usando a palavra, né? Foi muito proveitoso. Espero que todos tenham aproveitado. Quando eu aproveitei, estou aqui pensando e maquinando na minha cabeça e meu cérebro aqui. Queimando fosfato. Muito obrigado, em nome da Asbeia, por estar com a gente aqui nesse momento. Agradeço demais, Mirelle. Muito obrigado. Eu agradeço. Do fundo do coração, um beijo em todos que estão aí, que nos assistiram e que dedicaram esse tempo para agregar um pouco mais de conhecimento e valor. Obrigada a vocês. Obrigado, Mirelle. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença, gente, por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.